Bom dia, saudações a todos. Hoje são 11 de novembro. Vamos tentar entender por que a ditadura persegue o senador Marcos Duval. Você já deve estar cansado de saber aí os problemas do senador Marcos Duval, que ele até é chamado de maluco, de uma série de, de pechas que dão para ele, porque ele se envolveu com uma trama enorme aí. Então, vamos ver quem é o senador Marcos Duval, por que o pessoal chama ele disso tudo. Muitos brasileiros e pessoas comuns aí não entendem a importância, às vezes, o significado da luta desse senador Marcos Duval. O Duval ele é um senador lá do Espírito Santo, do partido Podemos. Ele foi eleito em 2018, ele é um senador dos novos, né? E ele não é de esquerda, não é de direita, não é de extrema esquerda, nem de extrema direita, tampouco bolsonarista como dizem as mídias aí, para assassinar a reputação dele. Ele é um homem de centro-direita, conservador nos costumes, e a gente vê que ele tem uma busca incessante por justiça, só que ele foi cancelado pelos seus pares, queimado pela mídia, queimado pelos bolsonaristas. E eu vou descrever rapidamente aqui a sua luta, que já dura cerca de 2 anos, porque ele escolheu como inimigo o STF e o Alexandre, lá, o ministro imperador. Então, na história da humanidade, pessoal, nunca se viu uma coisa dessas, né? Desde que criaram o Senado lá no Império Romano, lá, eu acho que há 2000 anos, nunca um senador havia sido perseguido ou ter contas bancárias bloqueadas, patrimônio bloqueado, salário bloqueado, redes sociais, passaporte bloqueado. Bom, até porque naquela época não existiam essas coisas, né? Mas mesmo no mundo moderno, nunca se viu a polícia ir na casa do senador, revistar, ir no gabinete do senador, confiscar coisas, telefone, pendrives, aparelhos de informática, essas coisas, né? E, inclusive, aqui no Bostil, né, a Constituição de 88, ela foi ignorada pelo próprio Senado, que foi invadido. O Senado é um outro poder da República, né? E foi invadido pelas tropas do Alexandre de Moraes. E o senador teve seus direitos violados, seu gabinete. E isso não é democracia, isso é uma ditadura anárquica, é um absurdo o que fizeram com o senador. Bom, o senador Duval, ele descobriu muitas coisas sobre a política atual do Brasil, desde a interferência da esquerda americana nas nossas eleições aqui, o nosso processo eleitoral, as coisas que aconteceram aqui, as eleições do descondenado. E pelo perfil que ele tem, um homem de inteligência, um homem que estudou e morou fora do Brasil, como muitos aí, tem alguns deputados e senadores que moraram fora do Brasil, tem outra visão de mundo, como o Marcel Van Hatten, o Felipe de Orleans e Bragança e outros aí, são pessoas que representam um perigo enorme para um sistema de esquerda. E ele descobriu, o senador, descobriu coisas impublicáveis e por isso tornaram ele um alvo. Todo mundo lá da esquerda, ou até mesmo os que se dizem de direita, tentaram silenciá-lo, porque ele sabe muito. E não soube, talvez, guardar esses segredos que ele tinha. Ele falou no plenário isso e foi o mal dele. Então, quando o STF deixou ele sem dinheiro, sem cheque especial, sem os cartões do banco, sem acesso à conta bancária e sem passaporte. Ele não tinha nem como pagar as despesas e ele não tinha segurança nenhuma. Então ele optou por morar, né, por morar no gabinete dentro do próprio Senado por uma questão de segurança, claro, porque ele estava sendo até perseguido e ameaçado de morte. Ele tem as ameaças que ele recebia por mensagem e tudo. Então, os outros senadores, é, né, e o próprio presidente Pacheco, nada ou muito pouca coisa fizeram, né, por medo do STF ou simplesmente por ideologia, por o pessoal é de esquerda e não gosta que provoquem o STF. Então a reputação do Duval foi totalmente assassinada. Ele foi descartado, queriam caçar ele, ele quase que a comissão de ética lá expurgou ele do Senado. Então, sobre o fatídico fato do dia 8 de janeiro e a prisão de milhares de manifestantes, a maioria inocentes que nada fizeram ou não estiveram lá, ou estavam simplesmente acampados na frente dos quartéis, o Duval apurou muitas coisas, ilegalidades, abusos,
como a morte do Clesão. Ele teve lá no meio dos presos, colocou tudo em pendrives, gravou. Depois ele levou lá para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, lá nos Estados Unidos, mandou para o Tribunal Penal Internacional, que fica lá em Haia, na Holanda. Denunciou autoridades do Brasil que se omitiram ou cometeram abusos, perseguições políticas, crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, por aí vai. Isso tudo, né, de acordo com o Estatuto de Roma, que é do Direito Público Internacional, são crimes. São acordos que o Brasil é signatário, acordos internacionais, que condenam esse tipo de coisa, e essas leis internacionais são superiores à nossa Constituição, porque não há como atingir essas pessoas aqui dentro do país, tem que ser de fora. Então, a documentação que ele mandou comprova tudo isso, com fotos, áudios, vídeos, documentos, tudo que ele conseguiu reunir ali. E o episódio do Elon Musk, aí da plataforma X e suas redes sociais, quando bloquearam as redes sociais do senador e de outras pessoas por ordem do ministro, isso gerou uma guerra entre o X e o senador e o STF. E a plataforma não podia cumprir, ou perdão, a plataforma não podia descumprir as ordens, as leis do Brasil, só para atender um capricho ou uma ordem ilegal de um juiz. Mas como Elon Musk não é burro, né, e ele está muito bem assessorado, e o próprio senador participou disso, resolveram então atender a ordem legal lá do STF e que atenderam às ordens ilegais. Isso aí configurou crime por parte de quem o obrigou a fazer isso e que deverá ser julgado lá pelo Estatuto de Roma e também pela legislação americana, porque afinal o X é uma empresa privada americana. E aqui eles não podiam fazer nada errado. Fizeram porque foram obrigados a fazer e já que estavam com a faca no pescoço, eles fizeram. Agora eu quero ver o que vai dar isso aí. Bom, o assunto é longo, pessoal, e a documentação e a explicação disso tudo, quem quiser saber, eu vou deixar na descrição aqui uma grande live que o senador fez, que ele faz ali uma timeline, uma linha de tempo, cronologicamente, todos esses fatos são explicados. Isso é história do Brasil, isso aí vai ficar para a eternidade, isso aí. Isso foi tudo documentado. Então o senador ele precisa de apoio de nós brasileiros. Ele não é um criminoso, não é um bandido, não é esquerdista e nem bolsonarista. Pode, porque não sei como é que as pessoas se identificam como de direita. Eu tenho a minha identificação como um conservador de direita que apoia a democracia, a liberdade, a família, todas aquelas pautas do pessoal da direita e da religião cristã. Agora tem gente que se diz de direita, mas apoia, por exemplo, assassinato de bebês e outras coisas. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né? Ninguém arriscaria tanto para defender a democracia ou a liberdade como esse senador fez, né? E agora ele está queimado, estão chamando ele até de louco, né? Mas eu gostaria que as pessoas conhecessem melhor a história do cara antes de criticá-lo, né? Como eu disse, quem morou fora do Brasil, estudou fora do Brasil, sabe muita coisa, né? Que nós aqui, dentro do país, que nós só temos imprensa esquerdista e a imprensa 24 horas por dia denigre e assassina as reputações das pessoas de bem aqui. Então, com a eleição desse presidente Donald Trump aí, é, a nossa, nosso sistema aqui, né, será enfrentado aos poucos, muita coisa. Trump não vai interferir em nada aqui, não vai tomar partido disso, porque isso aí não cabe a ele, mas alguma coisa vai ajudar, porque ainda que seja um simples boicote em alguma coisa, vai acontecer. E eles não interferindo aqui, né, é aquela história, né? Quem não ajuda, não atrapalha, e quem não atrapalha já está ajudando. Então, esse é o problema, né, que nós temos que ver. Então, convido a todos que vejam, né, a história do senador, né, porque é melhor as pessoas primeiro tomarem ciência do que está acontecendo, para depois a gente poder fazer uma reflexão melhor, né? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, aqui nós temos aqui na capa, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos a Constituição Federal, aquele artigo do Tribunal Penal Internacional, que é esse aqui, ó, que fica lá na cidade de Haia, na Holanda, e lá que eles aplicam o Estatuto de Roma.
123 países são signatários, menos os Estados Unidos e os países esquerdistas que não contam nessa aí. Mas nós temos aqui na América Latina, tem vários países que são signatários do Estatuto de Roma. E países pequenos, como Uruguai, Chile, Bolívia, é, até o México, mas aqui, Paraguai, Argentina, são signatários desses tratados aí. Até a Venezuela é signatária, mas ela foi signatária quando não era ditadura ainda. Agora, com a ditadura, essas leis oh, são totalmente ignoradas, né? Maduro jamais vai, vai aderir a um troço desse. Constituição para ditador não existe. Lei para ditador não existe. Tanto é que o Brasil tem lei para tudo, só que não é obedecida porque aqui na ditadura eles patrolam por cima da lei. Não adianta fazer lei. Não adianta fazer lei que não são cumpridas. Bom, aqui, pessoal, o problema da ordem legal. Dezenas e dezenas, até o ano passado eram 60 agentes de Polícia Federal, delegados, peritos e pessoal da Polícia Federal que cumprem ordens legais. Essas pessoas todas vão ser responsabilizadas, com certeza. Né? O que eles estão fazendo é um absurdo. Ordem legal não se cumpre, não. E aqui abaixo, durante um ano, toda a imprensa malhando esse Marcos Duval, né? Alvo da operação, né? Marcos Duval tem contas bloqueadas pelo STF. Polícia Federal cumpre mandado para apreender passaporte de Marcos Duval, que ele não é bobo, ele não é criança, ele não entregou. Mas não adiantou, eles bloquearam igual, né? Não entregou o passaporte físico, mas ele está bloqueado, não pode viajar. Então eles tentaram procurar um pendrive que ele tem com essas denúncias que ele disse que mandou para o Tribunal Internacional, mas não foi encontrado. A polícia queria esse pendrive e não conseguiu. Então até o divórcio a esposa dele abandonou, porque todo dia a polícia pedalando a porta da casa, 6 horas da manhã, a família se desesperou, entrou em pânico e saíram fugindo, né? Abandonaram ele e ele ficou sozinho. Então a gente tem que entender também o que ele está passando. Ele foi cancelado pelos colegas, foi cancelado pelas mídias, foi cancelado pelo pessoal que se diz de direita. Né? Não, eu acho que as pessoas merecem ser ouvidas e vamos entender por que ele não é bandido, não é traficante, não usa droga, não é aquele pessoal que vai para a Europa fumar maconha e falar mal dos brasileiros, né? Ele não é esse tipo de gente, né? Então, meus amigos, vou deixar para vocês um filme aqui para vocês entenderem o que é o esquerdismo, né? Agora falei uma palavra que é proibida. Essa palavra aí já me derrubou um vídeo. Vamos ver se isso aqui não cai. E vou deixar um livro maravilhoso para vocês. Esse livro aqui que vocês já estão acostumados a ver, ó, que é uma pena que as pessoas não tenham acesso a essa literatura para entender o que está acontecendo. Mas se vocês verem a live do senador Duval, vocês vão entender muita coisa. Agora ele está voltando timidamente com a eleição do Trump aí a mostrar o que aconteceu, mas as pessoas não vão aderir porque está todo mundo já com a cabeça feita e considerando o Marcos Duval um bandido, um inimigo da direita, coisa parecida. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. O, o Marcos Duval é um homem igual ao Marcel Van Hatten, igual ao Felipe de Orleans e Bragança, igual a essas pessoas que são realmente conservadores, de direitas e patriotas. Agora, fazer bobagem, fazer coisa errada também não adianta. Né? Tem que fazer a coisa certa. Muito obrigado, um abraço em todos.